Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer tem que, obviamente, né? Essa aula aí hoje, a gente vai dar continuidade, né, à aula passada, que a gente começou a trabalhar aí com AutoCAD, com Revit, desculpa. Então a gente vai abrir o Revit, correto? O Revit demora até um pouco para abrir. Eu tô gravando essa aula novamente, tá, pessoal? Porque na aula de hoje houve algumas intercorrências em relação à aula que não consegui ficar 100% gravado, né? Então vou ter que gravar de novo. Mas as mesmas coisas que eu passei na aula, vou falar aqui pra vocês, tá ok? Bom, na aula passada, a gente começou fazendo aquele esquema de criar os níveis, né? Tipo parede, teto, parede, primeiro andar, né? E telhado. Embora a casa seja de um pavimento só, que é térreo, a gente vai fazer essas duas porque o telhado, a gente vai fazer um telhado em V. Então ele precisa de um outro nível para eles estar se conectando, né? Então o que a gente vai começar a fazer, ó? Vamos deletar essas duas aqui, tudo que tiver analytical aqui dentro da structural plans aqui, ó, a gente vai deletar, que a gente não vai utilizar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Depois a gente vem aqui, ó, nesse analytical aqui, ó, em 3D views, e vamos renomear, tá? Vamos colocar isométrica. Lembrando da aula de vistas de perspectiva isométrica que eu passei para vocês, né? Então vocês vão ver isso aqui na prática. Isométrica, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é aqui, ó, dentro da opção Elevations aqui, que é o Grid Elevations, da elevação em si, existe a visão em 2D e a visão em 3D. A gente vai começar a criar esses levels para um se conectar com o outro, né? Então tudo que eu mudar em uma das partes, ela vai mudar nas outras também. Então eu venho aqui dentro das de elevação, eu vou em West, ele vai aparecer isso aqui, ó, 2 levels, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um outro level, que é a parte de telhado. Como eu vou fazer o telhado em V, a ponta desse telhado tem que estar conectado numa outra elevação. Então eu vou criar ali, ó, um level, certo? Eu venho aqui, ó, em Home, venho em Level. Primeiro eu clico em Hash, né? Eu passei para vocês, depois eu venho aqui em Level, certo? Aqui eu vou posicionar o meu mouse até surgir esses pontilhados azuis aqui, ó. Não pode estar sem um pontilhado, tá? Ele tem que estar o pontilhado azul porque condiz que eles estão nivelados. Então eu vou procurar ali, ó, até o nível 3000, porque o padrão de altura é 3 metros, né? Então 3 metros de altura em relação ao padrão, tá? Da norma técnica que pede isso. Então vou colocar 3 metros ali de acordo com a norma técnica, tá? Normalmente pode até ser mais, mas assim, em uma casa comum, o pé direito dela é 3 metros, tá? Então vamos lá, cliquei, tá tudo alinhado, cliquei, eu venho aqui até a pontilhada de novo aparecer. Apareceu a pontilhada, eu dou um clique, né? Beleza, agora eu vou ter que sair do comando, porque senão ele vai usar o comando de novo. O comando está aberto, então dou ESC 2 vezes, certo? Sair do comando. Agora o que eu vou fazer? Cada level desse aqui são partes que tem dentro de uma planta, né? Então esse level 1 eu vou clicar 2 vezes aqui e vou chamar ele de térreo. Dou Enter, vai aparecer essa opção, eu clico Enter de novo porque está marcado Yes, né? 2 cliques aqui, traço primeiro andar. Dou 2 cliques, dou 2
enters, clico aqui de novo, vou chamar de 2, né? E vou chamar de telhado. Dou enter 2 vezes, beleza? Feita essa parte aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a criar cada level desse aqui, ó. Vou começar pelo térreo. Se eu clicar lá em térreo, ele vai começar no térreo aqui, ó. Criar no térreo. E aí eu vou conectar ele no primeiro andar, para ele começar no térreo e ser conectado aqui, ó. Ele terminar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui no térreo para começar no térreo, tá? Venho em home e vou criar as paredes. Parede em inglês é wall, então eu venho no comando wall, com a setinha para baixo, é uma parede estrutural que eu vou colocar. Então eu vou criar uma parede estrutural. Cliquei aqui, correto? Uma coisa super importante é eu não esquecer de mudar isso aqui, ó. Place Structural Wall. Eu sempre tenho que deixar em height, que é a altura, né? E aqui eu vou mudar para conectar no primeiro andar. Então eles vão ficar conectados. E é só isso, porque o Wall Centerline deixa no mesmo, tá? Então o que eu vou fazer agora? Pegar o retângulo, porque eu vou criar a parede retangular. E vou clicar aqui, deixar ele um pouco mais centralizado, né? Pronto, cliquei. Quando eu cliquei, vai estar distâncias aqui, ó. Só que eu quero uma distância padrão, né? Não necessariamente vocês vão usar uma distância padrão, tá? Vocês podem fazer o tamanho que vocês se bem entenderem, desde que seja um retângulo. Porém, deixa eu padronizar aqui. Eu vou dar 2 cliques e vou colocar ele aqui, ó, de 8.000. E aqui vamos colocar 5.000. Correto? Dou enter. E eu dou ESC e ESC. Ó, ele não está muito centralizado, então eu segurei com o mouse, selecionei o meu objeto, ó, selecionei com o mouse, venho aqui em Move para mover, seleciono no meio e vou arrastando ele para onde eu quero, que eu quero um pouco mais centralizado, eu quero aqui, então ele fica um pouco mais centralizado. Para vocês verem como é que ficou, se clicar em West aqui, ó, você vai ver que ele começou no térreo e foi conectado ao primeiro andar devido àquilo que eu fiz, tá? Então ele realmente criou aqui a vista em 2D, tá? Que eu tô fazendo, beleza? Então aqui tá tranquilo, em térreo. Agora como é que eu faço para ver ele a vista 3D? Eu venho em 3D Views e isométrica, que ele vai aparecer a parede isométrica, a visão isométrica para mim, ó. Tá um Y, ó. Ele tá em 120 graus as arestas laterais, tá? Só que ele tá com uma vista completamente transparente. Para eu ter uma vista de concreto mesmo, eu tenho que vir aqui, ó, e mudar ele para Shading with Edges, com coisas, porque eu vou colocar portas e janelas aqui, e se eu colocar esse daqui de cima, ele não vai aparecer, né? Então eu coloco aqui, ó, Shading with Edges. Cliquei, olha. Ok? Então aqui é a parede, a visão 3D da parede que eu fiz. O importante é saber que tudo que eu fizer aqui, tanto na parte de West, quanto na parte lá da parte estrutural em 2D, tudo que eu fizer aqui vai ser mudado aqui também. Vocês vão ver no decorrer do projeto que a gente vai fazer, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai lançar portas e janelas, tá? O que a gente vai fazer aqui nesse caso, tá? A gente vai vir aqui, ó, em Architected Site, cliquei aqui, Architected Site, e venho selecionar a porta, tá? Quando eu selecionar a porta, eu venho em Load Family, Architectural e Doors. Aqui aparece uma sequência de portas, ó, para eu conectar, para eu escolher a porta que eu mais me identifiquei para colocar, correto? Eu gostei dessa aqui, então vou colocar ela.
tá? Ele vai carregar, ele demora um tempo para carregar, tá? E aqui você vê que ele não aparece, ó. Para ele aparecer, para eu aparecer a porta, como é que eu faço? Aqui embaixo tem todas as vistas que eu quero utilizar. Então aqui, ó, dentro uma imagenzinha que parece uma lâmpada, eu clicar nela, a porta vai aparecer, ó. E aí eu coloco a porta aonde eu quero. Eu posso colocar aqui com janelas de cada lado? Posso, mas vamos lá. Vamos supor que eu quero colocar aqui no meio, centralizada, a porta no meio, centralizada. Vamos lá. Eu quero colocar ela centralizada, beleza. Botei uma porta aqui, mas centralizada. E aqui eu vou colocar duas janelas na lateral, correto? Beleza. Você percebe que se eu não tirar, eu posso colocar a porta onde eu quiser de novo, ó. Só que eu só quero uma porta, então para eu sair do comando é ESC duas vezes, correto? Beleza, aqui está a porta. Só que nessa vista ela pode não aparecer, ela vai aparecer assim, dessa forma, um buraco. Para ela aparecer lá, eu tenho que selecionar ela aqui, botão direito, Unhide in View e Category. Aí ela crava dentro da vista 3D. E aí eu posso tirar essa vista e aí eu consigo ver a porta tranquilo lá, tá? Como é que eu faço agora para lançar a janela? A janela eu vou lançar da mesma forma, Architecture Inside Window, janela em inglês, Load Family, Architectural e Windows, janelas. Aí aqui tem os tipos de janelas que eu quero. Eu vou deixar essa janela aqui, que é parecida com a porta, vai ficar algo bem mais realista, né? Da mesma forma que eu fiz com a porta, eu vou fazer com a janela. Vai aparecer aqui, ó. Eu coloco a janela onde eu quero, correto? Aí aqui tem, ó, os tamanhos da janela e da porta, correto? E aí depois eu posso, ó, inclusive aumentar se eu quiser. Então eu posso muito bem colocar ela aqui de novo do outro lado. E aí eu vou fazer a parte inversa aqui, ó, para mover ela. E vou fazer ela desse lado de cá. Então eu quero duas janelas, correto? Então dou um ESC para sair um pouco do comando, dei o ESC de novo. Se eu quiser, eu posso alterar o tamanho dela, ó. Ó aqui a dimensão dela. Essa dimensão é a distância daqui até aqui, ó, que ele está marcando. Daqui até aqui também tem essa distância. A altura da janela também. E a altura da janela aqui, ó, chão, e a altura da janela aqui. Eu posso diminuir ela, colocar aqui 8.000. Eu aumento ela aqui, o tamanho dela, se eu quiser, tá? Eu faço essas devidas alterações, ó. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu lancei portas e janelas. Beleza? Duas janelas. E eu vou clicar aqui em janela, ó, fazer aqui esse mesmo esquema de novo, ó, Hide in View Category, para ela fixar dentro da minha vista 3D. Pronto, lancei as portas, a porta e as duas janelas. Lança a quantidade de janela que tiver que é na sua casa, tá? Na próxima aula, que será amanhã, sexta-feira, dia 20, vocês vão praticar essa aula de hoje, tá? E aí depois, na outra aula, eu vou ensinar a colocar telhado e o piso. Por enquanto a gente só lançou realmente paredes e porta e janela, tá ok? Depois a gente continua aí com a aula específica, tá ok? Um abraço a todos e bom descanso.